Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas para o Café com Teologia. E hoje é um cafezinho, né, que nós vamos tomar, porque esse é um vídeo extra onde a gente comenta um pouco mais sobre os conteúdos que são colocados na aba Comunidade, onde, por exemplo, nós falamos de quiz teológicos, né, de perguntas e respostas na área da teologia, claro, e em diversas áreas do conhecimento da teologia. A minha proposta dessa fala de hoje é comentar um quiz que foi postado de modo extra num sábado, há umas semanas atrás, em que eu perguntava qual das áreas abaixo, qual dos temas abaixo, né, dos temas listados, não fazia parte da teologia sistemática, não estava relacionado com a teologia sistemática. Ou seja, 3 dos 4 temas está relacionado com a sistemática e um não está, e é esse um que não está que eu gostaria de saber, né? Que eu gostaria que você marcasse essa alternativa. Se você quiser uma grande dica do melhor curso na área de teologia sistemática que você vai encontrar, aqui embaixo na descrição tem o link para o meu curso completíssimo de teologia sistemática. São 70 aulas, fora os vídeos extras, as apostilas, fora as dicas que nós damos por lá, de todas as áreas da sistemática: Deus Pai, Filho, Espírito Santo, Igreja, salvação, pecado, ser humano, escatologia. E aí eu coloquei as seguintes opções: teologia da história, bibliologia, teologia dogmática e ecoteologia. A maioria marcou a alternativa correta, era a letra B, bibliologia. De 10% marcou teologia da história, a história do cristianismo, a história da teologia, os temas relacionados à história também fazem parte da teologia sistemática, são estudados pela teologia sistemática. A teologia dogmática é como se fosse quase que um sinônimo de teologia sistemática, né? Porque a dogmática é justamente a compreensão da doutrina cristã se desenvolvendo, dialogando com os contextos históricos, sendo alterados ao longo da história. Essa é a dogmática, né? A compreensão dos dogmas ao longo da história, ou dos conceitos teológicos ao longo da história. E também a ecoteologia, que é uma área, um estudo mais recente, não é tão antigo assim como os grandes temas da teologia sistemática, mas é uma área relacionado à sistemática, relacionado à antropologia, relacionado principalmente à criação, que é um dos temas principais quando nós estudamos Deus Pai, né? Deus que é o Deus Criador, e essa é que é a distinção do politeísmo, da monolatria para o monoteísmo propriamente dito, né? E a parte que não está relacionada com a teologia sistemática é a bibliologia. Isso quer dizer que a Bíblia não está presente na teologia sistemática? Não é bem isso. A Bíblia está presente. A Bíblia é a fonte da teologia. Quando nós estudamos Cristo, Espírito Santo, Igreja, salvação e os outros temas da sistemática, é claro que o conteúdo bíblico sobre esses temas, eles são muito importantes. Agora, a sistemática, ela não depende exclusivamente do texto bíblico para se construir, né? Até porque grande parte daquilo que nós nos debruçamos para estudar na teologia sistemática foram formulações dos concílios antigos, dos grandes nomes do pensamento teológico. Por exemplo, trindade. Trindade é uma definição conciliar dos grandes concílios lá da antiguidade. Você não vai encontrar as formulações dos concílios no texto bíblico, né? Muita coisa do que a gente fala sobre Jesus, que ele é o Cristo, que ele é divino, né? Você também não encontra com essa clareza, com essa nitidez no texto bíblico, até porque os seus primeiros discípulos o enxergam como um ser humano
que vem da parte de Deus, sim, que aos poucos vai se tornando, na compreensão deles, o Salvador, né? E assim sucessivamente. A pneumatologia, a mesma coisa, a igreja, que apenas era um embrião lá no Novo Testamento, né? E por isso muitas pessoas não sabem como fazer teologia. Muitas pessoas acham que fazer teologia é jogar um monte de versículos soltos assim, para tentar usar como argumento ou para fazer o outro tentar refutar versículo após versículo. Teologia não é fragmentada dessa maneira, teologia é um diálogo de um todo, né? Que não é feita com um versículo bíblico, é feita com uma coletânea de versículos, de reflexões, de como os concílios refletiram sobre essas questões, de enxergar essa teologia sob a ótica de Jesus em diálogo com o nosso tempo, né? É uma coisa muito mais complexa do que apenas fazer um quebra-cabeça com versículos isolados que fazem parte de realidades completamente diferentes uns dos outros, né? Mesma coisa uma pessoa querer usar um versículo de Ezequiel com outro de Mateus, com outro de Atos. São três realidades totalmente diferentes e provavelmente textos que não falam a mesma coisa, apesar de parecidos aparentemente. Agora, a bibliologia até o século XVIII ela era uma parte da sistemática, mas no final do século XVIII surgiu a teologia bíblica. Teologia bíblica que também não é estudar devocionalmente a Bíblia, né? Porque devoção e estudo são duas coisas que não são conflitantes, mas também não são sinônimas. A teologia bíblica estuda a formação textual, os textos, as traduções, as autorias, né? De uma maneira técnica. E isso também muitas pessoas ou não sabem ou ignoram, né? Então, a bibliologia não faz mais parte nesse sentido, né, como uma área específica. A Bíblia faz parte da sistemática, mas a bibliologia já ganhou um status mais independente, já se tornou teologia bíblica e é uma área própria da teologia, tá certo? Se você curtiu esse vídeo, expresse isso aqui no seu like, compartilhe o nosso conteúdo, também inscreva-se aqui no canal. Em breve nós nos encontraremos novamente. Um abraço.